Já falaram que você é mais um sozinho nessa multidão no meio da estrada. Quantas pedras atiraram em você? Quantas lágrimas de dor e sofrimento? Quantas vezes você já se perguntou quando é que você vai sair do vento? Quero apenas um minuto para que eu possa contar pra você uma história de um homem chamado Davi, que foi perseguido pelo rei Saul, mas Deus me deu vitória. Ele foi menosprezado entre os seus, apesar de nunca foi fiel, mas um dia Deus mudou a sua história, fez aquele moço humilde ser o rei de Israel, porque ele, Deus, faz como você, que acredita na promessa que o Senhor te fez, na unção de Deus. Eu quero te dizer, acredita, porque vai chegar a sua vez, e quando acontecer, muitos vão dizer, eu não acreditava nele, mas ele venceu. Agora estou confuso sem entender nada, porque eu olho pra ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com todos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com todos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Porque ele deu, assim como você, que acredita na promessa que o Senhor te fez, na unção de Deus. Eu quero te dizer, acredite, porque vai chegar a tua vez, e quando acontecer, muitos vão dizer, eu não acreditava nele, mas ele venceu. Agora estou confuso sem entender nada, porque eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com todos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com todos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com todos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com todos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu agradeço a oportunidade de palmas. Aleluia, a senhora Madalena, quando eu vai mostrar as fotos, eu vou apresentar a foto assim, tá? Eu também tenho, eu gosto de olhar. Você não tinha camisa Lucinha pra vir na frente? Meu Deus, meu Pai, aleluia, Jesus. Abre a boca, eu te encherei. A palavra do Senhor diz: abre a boca, eu te encherei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a paz seja convosco nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não está procurando multidões, mas sim os adoradores. Aleluia. E a nossa espírito de verdade. Você Nós estamos escolhendo nessa noite por estar aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu tive um dia mau hoje, muito dor de cabeça, sendo do diabo mesmo. Só que eu não desisto de buscar a presença.
Mas missionária Ana Paula, convida a missionária Ana Paula para vir louvar o Senhor. As palmas que louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar essa igreja abençoada com a paz do Senhor. Amém. Agradecer a Deus por estar aqui. Parece que estamos falando. Agradecer a Deus por estar aqui. Glória a Deus. Oi, Glória oi. a Deus. Oi. Acho que esse aqui está melhor, né? Agradecer a Deus por essa. Esse aqui está melhor. Eu não quero falar muito alto, porque minha voz está bem cansada. Aí. Vamos louvar comigo, tá, irmãs? Pode soltar, meu amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É, Jesus, não pode deixar de adorar o Senhor. Glória a Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Você É 2 tons mais baixo? Glória a Deus. Glória a Deus, vamos adorar. Vamos adorar, vamos adorar. Porque eu já pude sentir ali o Senhor me dando a autoridade para repreender Satanás. E a bênção do Senhor eu creio que é certa em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Graças eu te dou. Ah, não tem que começar, já passou. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso, irmão. Adora Ele porque Ele é digno. Aleluia, Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, Glória a Deus. pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Aleluia, meu Deus. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Tirou
presença do Senhor. Bendito. Quem que se quiser sentir um desejo de ajudar a casa do Senhor, nós dizemos, não perde, esteja à vontade, amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade aqui, passo para a minha pastora as palmas que louvam o Senhor Jesus. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que culto abençoado, amém? Aleluia, Jesus. Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Deus Deus te é um odeia. amor grande conosco aqui nessa noite. Eu creio. Muitas das vezes nós falamos, mas como eu mesma, todas as segundas, fico falando, Senhor, como vai ser o culto de segunda? E cada culto é um mais maravilhoso do que o outro. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha casa, na minha vida, no meio dos meus, e juntamente com a Maria. Glória a Deus. Deus te odeia, Deus te glória, Deus te Deus. Deus te bondade. Que o Senhor chegou nas nossas vidas.
Nós se sentimos tão pequenos, tão incapazes, tão indefesos, mas o Senhor, Ele vem falar conosco e faz com que nós florescemos, faz com que a gente se levanta lá do pó, das cinzas, para que nós sabemos que Deus é na nossa vida. Que o Senhor continue conservando na vida de cada uma de vocês até na minha a humildade de Campinas, porque o Senhor falou: quanto mais humilde, mais a minha graça sobre cada um. É assim que o Senhor quer. Hoje eu, na minha casa, no momento que me arrumava para vir para a igreja, ali eu falando com o Senhor, e o Senhor falava para mim dessa forma: filha, eu não deixei templo, eu não deixei casas, eu não deixei nada para que colocasse placa. O templo somos nós, igreja. Se eu falar comigo, sabe onde é meu templo? É você, minha filha. Sabe onde é meu templo? Aquele que me busca, aquele que vai me encontrar. Porque chegará dias, amada igreja, que portas estarão abertas, mas o Senhor não estará operando. Portas estarão abertas, mas milagres não haverão, porque não é para o Senhor, é para o homem e para a mulher. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero convidar a missionária. Pode. Quero convidar a missionária Lucinha para estar bem na frente. Vamos receber com as palmas e com o nosso Jesus. Que a paz seja convosco. Amém. Missionária por Deus, né? Porque já foi ungida, né? Louvado seja o nome do Senhor. O que a pastora está acabando de falar aí, Deus me deu uma visão sobre julgamento. Muitas igrejas passam a ficar por causa de julgamento. Porque está olhando muito para as vestes, esquecendo das almas. Deus me mostrou isso na madrugada. E eu falei: Senhor, tem que misericórdia, Senhor Jesus. Então o homem olha muito para a aparência, mas o Senhor conhece o coração daqueles que muitas das vezes pensa que aquele não vai, é o que vai. O Senhor falou para mim. Nós estamos julgando as almas, matando as almas, levando para fora, para a igreja. Eu falei: Jesus, tive misericórdia, que eu não seja uma dessas pessoas que vai para fora do teu reino. Porque eu não venho olhar a aparência, mas que eu venho olhar a necessidade da pessoa. Eu tenho orado muito. É verdade. A aparência que você olha por fora, mas por dentro que é o Jesus, que quer saber do teu caráter. Não é por fora. Bonito por dentro, Deus falou desse jeito. Bonito por dentro e podre por fora. Bonito por fora e podre por dentro. Muitas das vezes o coração não libera perdão. E Jesus falou para mim, na madrugada: julgamento. Muitos estão julgando, julgando porque a minha irmã é isso e aquilo. E Jesus não vê a aparência. Jesus não vê a aparência, Ele quer as almas, que as almas estão descendo a sepultura. Nós estamos jogando as almas lá fora por conta da aparência. E Jesus vai cobrar cada um de nós pelo julgamento. Naquele dia, naquele tribunal, Ele vai abrir o livro e vai mostrar para todo mundo as suas obras. E qual foi as suas obras? Matou aqueles pequeninos que estavam dentro da igreja. Jesus falou isso para mim na madrugada. E eu peço também peço para Jesus. Muitas das vezes eu já fui julgada. Por quê? Porque eu não tenho medo de falar o que o Senhor fala para mim. Falar não, igreja. Aleluia, Jesus. Em 2018 eu quase desci a sepultura. Porque o Senhor falou: vai lá e fala. E eu me calava. Vai lá e fala. E eu me calava. Por quê? Porque muitos estão fazendo para o homem, igreja. Muitos estão se vestindo por causa que o homem quer, vestindo a forma de se vestir, usando as vestes do homem, não as vestes do Senhor. E as vestes espirituais estão corrompidas. Nas suas casas estão sendo de uma forma e na igreja de outra. E o Senhor falou comigo: filha, eu não deixei placa, eu não deixei igreja, eu deixei templo. E quando ele falava templo, foi onde eu perguntei, eu estava no meu banheiro tomando banho para vir para cá. E o Senhor falava: o templo somos nós, o templo é você. Ele é o templo, a igreja é o templo, mas Ele deixou um lugar sim para nós adorarmos.
mas que nós temos que buscar Ele de todo o nosso coração. Não digo que você não ande com cultura, com cuidado, com zelo, porque o Senhor também se agrada. Mas nós também devemos, não só lá fora, mas em nossas casas, em nossos lares, aonde nós vamos, qual que é a nossa conduta, que não adianta. Temos uma conduta na igreja e lá fora temos outra. Glória a Jesus. Não adianta, igreja, Glória. falarmos ali com o irmão uma coisa e não sendo verdadeiro com aquilo que falamos. O Senhor irá cobrar a igreja. Não adianta falar, eu vou para o céu. Se tem certeza da sua salvação? Eu tenho certeza da minha, irmãos. Porque eu sei as renúncias que eu fiz. Eu sei o que o Senhor tirou de mim, da onde Ele me tirou. Quem sou eu para Ele hoje? A minha identidade. Mas no dia do juízo final, nós ainda iremos passar pelo grande, ainda uma grande limpeza em nós, ainda para estarmos com o Pai. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, mas do jeito que Ele quer nas nossas vidas. E ali eu ainda pensando que seria algo de mim mesmo, a minha missionária confirmando. Porque, igreja, é o que eu sempre digo para qualquer um, até mesmo para as irmãs. Antes que a sua boca te faça pecar, feche ela. Se você não tem o que você testificar da sua vida, não fale do seu próximo. Porque se o seu próximo está errado e você falar dele, você vai errar muito mais. Sim. Então, irmãos, que nós iremos vigiar. Se for para estar na roda dos irmãos e ser como os escarnecedores, que não estejamos. Glória a Deus. Porque nós temos a palavra, saia da roda dos escarnecedores. Mas o que adianta você sair da roda dos escarnecedores e sentar na roda dos que estão matando? Dos fofoqueiros. Porque, irmãos, os escarnecedores não são só aqueles que estão no mundo, mas aqueles que julgam, aqueles que apontam, aqueles que se acham melhor do que os outros, aqueles que olham para o pecado do irmão e não sabem ajudar, mas matam. Esse é o pior. E pode ter certeza, não adianta louvar bonito, pregar bonito, sapatear, falar em mistério, porque não vai herdar o reino dos céus. Não vai. O Senhor não nos deixou aqui para ser juiz e nem advogado. Ele nos deixou aqui para ganhar almas. Ele nos deixou aqui para falar do amor dele e fazer o idem, como Ele fez. É o que eu sempre falo. Será que nós temos coragem de fazer isso? E falar, põe aqui o prego? Não tem, irmãos. É poucos que suportam o processo. Quando eu passei pelo câncer, eu fui julgada. Que eu estava em pecado, que eu estava pagando por o que eu tinha feito, que eu nem sei o que eu fiz. Quando eu estava com câncer, quantas pessoas me apontou e me falou, mas o meu Deus, Ele mostrou para mim que esse lugar é onde Ele tem preparado para mim. Goste quem quiser, acredite quem quiser. Foi onde Ele me levou, nesse céu, nesse lugar, que é onde eu ia morar. Porque eu sei que se a minha casa não quer servir, eu sirvo. Se a minha casa não quer se converter, eu me converto. Porque eu preciso de ir para a glória. Se eles não querem, eu quero. Não adianta vir aqui pregar santidade. Não adianta vir aqui falar, minha casa é perfeita. Meu isso, meu aquilo. Não adianta, igreja. Porque para a sociedade está tudo perfeito. Mas para o Senhor, Ele está vendo. O Senhor sabe de todas as coisas. E dele nada passa despercebido, nada se esconde. Então não adianta, igreja. Eu sou uma pessoa, uma pastora, o Senhor me chamou, me ungiu para levar as boas novas, para falar o sim, sim e o não, não. É assim. Amém? Quero convidar a irmã para essa linha. Glória a Deus. Marizinho. Quero convidar a missionária Marizinho para estar pregando a palavra dessa noite. Esse graças de Deus, nas palmas que louvamos ao Senhor Jesus. Amém. Deus maravilhoso.
Deus eterno, Pai. Senhor Jesus querido, nessa noite, Pai, eu convido, Senhor, meu Deus, a tua presença mais aqui. Que o Senhor vai usar, Senhor, meu Deus, a tua filha. Do jeito que o Senhor quiser, Pai. O Senhor venha usar, Pai, seja palavra de conselho, seja palavra, Senhor, meu Deus, derramada sobre nós nessa noite através da vida, Senhor, da missionária Marezinha. Tira todo eu, diminua ela nas tuas mãos, arranca todo atrapalho, toda pedra de tropeço, todo impedimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero estar cumprimentando uma igreja, que a paz seja convosco. Amém, igreja? Confesso para os irmãos que eu tinha uma outra palavra, igreja. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei com o Senhor, eu digo, Senhor, eu quero que o Senhor fala com a tua igreja, aleluia, glória a Deus. E foi confirmado, falei, através do louvor, porque o Senhor é assim, quando a gente vem trazer a palavra, o Senhor ele confirma através do louvor. Fiquei esperando o louvor, nada, falei, Jesus, misericórdia. Mas através dos testemunhos, o Senhor falou, aleluia. Amém, igreja? Eu quero estar agradecendo a meu Deus Todo-Poderoso, aleluia, por essa oportunidade, porque nós sabemos que quem nos dá a oportunidade é o Espírito Santo de Deus, a pastora Elisa, aleluia, que foi um canal de bênção para que nós possamos estar aqui, a diaconisa Lucilene, aleluia, que está sempre nos ajudando a fazer a obra, aleluia, que Deus possa estar abençoando a irmã, a obreira, cooperadora, irmã? Cooperadora da Casa do Senhor, a diaconisa Lucilene, a Ana Paula, nossa amiga, aleluia, que nós conhecemos a irmã no monte, orando. Quando começa essas amizades, assim, não termina nunca, né? Que é a amizade, a irmã divina, que Deus possa abençoar. Vamos estar lendo, igreja, a palavra, porque a hora já se foi. Aleluia, Jesus, para a glória de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu tinha preparado uma outra palavra, hoje eu disse, mas o Senhor quis falar sobre o meu coração esta palavra. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 22, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 22. Eu vou estar lendo o 22, o 23, o 39, o 40, o 41, o 42 e o 43 nesta noite, para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém. Todo mundo encontrado? Amém. Vamos lá, porque a hora não nos espera, né? E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que saia e vive. O 39. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroceis e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita Gumi, que traduzindo é menina, a ti que digo, levanta-se e levante. Levanta-te, a minha fala, a minha Bíblia. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe que expressadamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que desse de comer. Amém, igreja? Pode se assentar, aleluia, Jesus. E pode continuar no meio do Espírito, aleluia. Porque que culto abençoado, aleluia, Jesus. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Quando a irmã me lançou o convite, eu sou ali da igreja, né? Que eu tenho que pedir a bênção do meu pastor, aleluia. Tem gente que não pede, né, pastora? Aleluia, tá livre para poder ir.
Mas eu pedi a bênção, ele falou amém, mas pode ir na bênção, aleluia. É maravilhoso quando nós estamos tranquilos com o nosso coração, como a irmã já disse, aleluia, Jesus. Mas aqui o texto vai nos dizer que quando Jairo chega até Jesus, Jairo implora para que Jesus entre dentro da sua casa. Jairo implora para que Jesus entra dentro da sua casa, aleluia. Jairo, ele estava na presença do Senhor Jesus, mas a morte estava dentro da casa de Jairo. E você deve conhecer pessoas assim, aleluia, que vivem um céu dentro da igreja, aleluia, como já foi falado aqui, aleluia, Jesus, mas vive o inferno dentro de casa. Você deve conhecer pessoa, aleluia, que quando está na presença do Senhor Jesus, aleluia, ela sorri, ela canta, ela profetiza, mas quando ela chega diante da sua casa, ela não consegue ter a mesma alegria. Jairo, ele estava na presença do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Só que ele queria que Jesus, aleluia, ele não queria só estar na presença do Senhor Jesus. Ele queria que Jesus entrasse dentro da casa dele e resolvesse o problema que estava dentro da casa. Aleluia, glória a Deus. E Jesus bondosamente disse para Jairo: eu vou na sua casa. Só que como Jesus estava acompanhado de uma multidão muito grande, aleluia, Jesus, não tinha como Jesus ir depressa para a casa de Jairo. Então Jairo teve que conviver com a sensação de que Jesus estava demorando. Você já teve esse sentimento? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Muitas das vezes você fala: meu Deus, por que não aconteceu isso? Senhor, o Senhor já deveria ter feito, aleluia, já deveria ter salvado, já deveria ter curado, o Senhor já deveria ter libertado, Senhor, o Senhor já podia ter abrido essa porta, aleluia. E Jairo estava ali, aleluia, achando que Jesus estava indo muito devagar. E Jesus indo ali, e a multidão comprimindo Jesus, e Jesus indo, aleluia, Jesus devagar. E para não ficar só nisso, aleluia, glória a Deus, veio uma mulher que estava enferma, aleluia, há 12 anos, e toca na orla de Jesus. E a Bíblia nos diz que quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus, Jesus para. Se tem hora nós temos a sensação de que Jesus está demorando, igreja, tem hora nós temos a sensação de que Jesus está parado. Aleluia, Deus. Quem buscou primeiro foi Jairo ou foi a mulher? Você já teve essa experiência? O irmão faz, aleluia, você faz 10 campanhas e o milagre não acontece. O irmão faz uma campanha, pastora, e recebe. Você diz: Senhor, espera aí, calma, Jesus, eu que estava orando, eu que estava buscando, Jesus, eu que estava na fila, aleluia. E Jesus agora, aleluia, tem que ouvir a história daquela mulher. E a mulher conta, aleluia, para Jesus uma história, aleluia, de 12 anos, aleluia. E Jairo ali, igreja, e Jairo ali esperando, na expectativa de que Jesus saísse dali, Jesus ia para sua casa. E Jesus despede a mulher. E Jesus, aleluia, despede a mulher. E quando Jesus despede a mulher, aleluia, Jesus vai chegando. Jesus vai chegando, aleluia. E quando Jesus vai chegando, aleluia, glória a Deus, guarde isso aqui que eu vou te dizer nesta noite e nunca mais esqueça, aleluia. Tome muito cuidado, aleluia, Jesus, quando o milagre, aleluia, quando a sua bênção estiver chegando, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Por quê, aleluia? Por quê, pregadora? Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava aproximando da casa de Jairo, veio um de dentro da casa. Porque o inimigo, ele é assim, igreja. O inimigo, ele é assim, igreja. Quando ele não se contenta de pegar um de fora, que só um de fora, aleluia, não resolve, então ele pega um de dentro, aleluia. Ele pega um de dentro, aleluia. Porque a notícia que chega até a Jairo
Vem de dentro ou vem de fora? Vem de dentro. Aleluia, Jesus. Tem gente aqui, aleluia, que está fazendo campanha para a sua família. Mas quando ela chega diante da sua família, ela é desafiada por seu próprio familiar. Desiste dessa campanha. Não adianta mais. Lembra que semana passada você orou? Lembra que semana passada você fez campanha e não adiantou de nada? Não de Deus. Outra hora, a pessoa que congrega da mesma fé que você, aleluia, tenta desmotivar você. Mas Jesus sabia. Jesus sabia que Jairo havia buscado. Jesus sabia que Jairo teve a paciência. Jesus sabia que Jairo, aleluia, teve, aleluia, Jesus. Ali, aleluia, Jesus, a paciência e o entendimento de ver Jesus abençoando aquela mulher. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que quando a notícia chega até a Jairo, a fé de Jairo balançou a igreja. Você imagina aquela pessoa que está contigo, aleluia, pastora, que diz: conta comigo, pastor, eu abro a igreja com a senhora, eu limpo, eu varro, eu faço isso, mas naquele dia que você mais precisa daquela pessoa, diz: hoje eu não posso não, irmã, hoje eu não vou poder não, irmã. Você já imaginou, igreja? Eu não estou falando de qualquer pessoa não, igreja. Eu estou falando daquela pessoa que você acha que é seu amigo. Aquela pessoa que você acha que está contigo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso que nós temos, aleluia, Jesus, que ter sempre Jesus por perto. Porque Jesus sempre vai ter uma palavra para mim e para você, aleluia. Porque quando aquela notícia chega até a Jairo, aleluia, glória a Deus, a Bíblia diz que quando ele diz: não adianta mais buscar, não adianta você estar incomodando o mestre. A Bíblia diz que quem olha para Jairo, a Bíblia diz que Jesus imediatamente Jesus olha para Jairo e diz: não tema, Jairo, crê somente. O que é que Jesus estava querendo dizer para Jairo, pregadora? Jesus estava querendo dizer para Jairo: Jairo, não acredita em notícia. Jairo, não acredita em estatística. Jairo, não acredita em decreto final, porque eu não dei a última palavra. Porque quem dá a última palavra na minha vida e na tua vida é o Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Senhor manda dizer para a pessoa aqui: por que está preocupada? Porque preocupa o teu coração com notícia. Porque preocupa o teu coração, aleluia, com o estado, como já foi dito aqui, aleluia, glória a Deus. Por que preocupa o teu coração? Porque quem dá a última palavra é Jesus. Porque quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. E Jesus disse para Jairo: não temas, porque eu não dei a última palavra. Eu ainda não dei o decreto. Estão falando que, aleluia, que ela não vai sobreviver, aleluia, Jesus. Mas eu estou dizendo que tem vida. Aleluia, glória a Deus. Eu estou dizendo que tem vida se você crê, Jairo. E é assim, igreja. Igreja, é assim na minha vida e na tua vida. Como assim, pregadora? Me explique. É assim na minha vida e na tua vida. Quer um exemplo de desmotivação? Aqui em Marcos mesmo, no capítulo 10, no verso 46, vai dizer, aleluia, que tinha um cego, pastora, Bartimeu, que vinha gritando. Que gritava por filho de Davi.
Bartimeu não gritar. Mas se ele não tivesse gritado, ele não tinha recebido a cura. Glória a Deus. Assim é na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Assim não é diferente na minha vida e na tua vida. Muitos querem que nós ficamos calados. Muito querem nos calar, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor está dizendo, não tem. Aleluia. Se você crê, tem vida, irmã. Você está dizendo isso porque você não sabe, aleluia, como é que está a minha situação. Mas Jesus está dizendo, crê somente. Nesta noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em Lucas, capítulo 15, verso 8 e 9, vai falar para nós da dracma, irmã, da dracma perdida. Vai falar para nós da dracma perdida, aleluia. Que a mulher, aleluia, ela perdeu a dracma dentro de casa e ela começou a procurar. E a Bíblia diz para mim e para você que ela varreu a casa. E se ela não tivesse perdido aquela dracma, a casa ia permanecer suja. Glória a Deus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando ela varreu a casa ficou limpa. Porque tem hora, igreja, porque tem hora que Deus prefere ver você perdendo algo do que ver você perdido. Glória a Deus. Não se preocupe se você tem perdido algo. Eu costumo dizer para as irmãs que chegam em mim e falam, irmã, a senhora acha que Deus me ama? Te amo, minha irmã. Deus te ama. Como essa semana eu vivi uma situação normal dizer para mim desta maneira. Como é que a senhora acha que este Deus maravilhoso, que a senhora todo dia de manhã fala do amor dele na sua casa, eu ouço naquele microfone a senhora falar que Jesus me ama. Como é que Jesus me ama se ele levou o bem mais precioso que eu tinha? Eu digo, vou provar para você que Jesus te ama. Eu vou provar para você diante da palavra, aleluia. Aleluia a Deus. E eu abri a palavra para ela e disse, quem foi que te deu a vida, meu irmão? Deus! Foi Jesus que me deu. Eu digo, e quem foi que deu a vida para o teu filho? Jesus! Foi, minha irmã. E ele está escrito na palavra dele que ele ia te dar o filho por resto da sua vida, eternidade. Não, minha irmã, eu digo, por aí você já começa a perceber que só Jesus dá a vida e só ele que pode te dar. Aleluia, glória a Deus. E quando eu comecei a falar com aquela irmã, aleluia, glória a Deus. Irmã, quando nós começamos, aleluia, falar com alguém direcionado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo toma a nossa boca que nós não conseguimos controlar, aleluia, mesmo que nós queremos. E eu comecei, aleluia, a falar com aquela irmã, e quando de repente o Espírito Santo falou, fala para ela que tem um filho dentro do ventre dela, filha, que foi eu que coloquei, para que esta dor que ela sentiu, aleluia, venha minimizar. Eu disse, Senhor, se for o Senhor mesmo, me dá um sinal. Quando eu olhei para perto daquela mulher, estava escorrendo sangue, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é fiel na minha vida e na tua vida. Então eu te pergunto nesta noite, o que é que tem desmotivado você de buscar ao Senhor? O que é que tem desmotivado você? É a falação? É a humilhação? Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, em 1 Samuel, aleluia, no verso 1 e no versículo 27, que tinha uma mulher, Ana, a qual aquela mulher, ela sofria humilhada, sofreu por muito tempo humilhada, mas ela não desistiu do propósito. A Bíblia diz para mim e para você que enquanto ela não pegou Samuel no colo, ela não desistiu. Mas ela só pegou Samuel no colo quando ela entendeu o propósito diante do Senhor. Porque Deus tinha um propósito na vida dela. Assim como o Senhor tem um propósito na tua vida e na minha vida. E Deus nesta noite está quebrando fortaleza diante deste lugar, viu, pastora? Deus está quebrando fortaleza. Deus está quebrando, aleluias.
O Senhor, quando a irmã falava, aleluia. Quando a irmã louvava, a senhora Ana Paula louvava aqui na frente, eu sentia uma presença, aleluia, grande do Senhor Jesus. E o Senhor falava sobre a minha vida, aleluia. Quando a diaconisa Lucilene louvava, o Senhor falou: ai de você, se você não falar. Aleluia, Deus. Deus está quebrando uma grande fortaleza, viu, pastora? Diante deste lugar. Porque tem hora. Oh, glória. Tem hora que só Deus e a senhora sabe, aleluia, o que a senhora tem passado. Tem hora que é tanta fortaleza que se levanta contra a nossa vida, que nós perguntamos para o Senhor: Senhor, isso tudo é para mim? Eu não mexo com a vida de ninguém. Eu não faço nada para ninguém. A senhora tem falado com o Senhor: eu não faço nada contra ninguém, Senhor. E por que se levanta? E por que tanta coisa, Senhor, se levantando contra mim? Mas o Senhor manda te dizer, nesta noite, não é porque nós estamos na presença do Senhor Jesus que nós vamos se ausentar de passar por essa situação. Muitas das vezes por humilhação, muitas das vezes pela dor, muitas das vezes, aleluia, Jesus, pela aflição. Quantas aflições a senhora tem sofrido diante deste lugar? Mas não é porque nós estamos na presença do Senhor Jesus, fazendo o querer e a vontade dele, que nós não vamos passar, aleluia, pelas frustrações. Mas sabe o que o Senhor manda dizer para a senhora nesta noite? Aquieta o teu coração, filha minha. Permaneça na posição que eu te coloquei. Ainda que te critica, ainda que muitos te criticam diante deste lugar, aleluia. Mas não se preocupe. Continua, permaneça. Porque eu quero que você, aleluia, esteja com a raiz profunda mesmo. Muitas são a tribulação. Muitas são a tribulação diante deste lugar. Mas o Senhor diz que nesta noite Ele está quebrando, aleluia. Ele está quebrando muita fortaleza do inimigo diante deste lugar, aleluia. E a senhora vai começar a ver a diferença. E a senhora vai começar a ver a diferença. Não porque eu estou aqui, aleluia. Não porque eu estou, aleluia, diante deste lugar falando do amor do Senhor pela misericórdia dele. Não. A senhora vai começar a ver, aleluia. Para a senhora entender os mistérios e o propósito do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. E sabe como que nós conhecemos uma pessoa, aleluia, de Deus, igreja? Quando ela está, aleluia, do nosso lado. Quando nós sabemos, aleluia, uma pessoa, como você identifica uma pessoa, se alguém ele é verdadeiro ou não, é o modo que a pessoa reage com aquilo que Deus falou sobre o seu respeito. Quando eu cheguei aqui, a irmã falou comigo, aleluia, eu creio que Deus mandou essa irmã aqui esta noite, aleluia. Eu creio que foi a diaconisa Lucilene, mas através do Espírito Santo da vida dela, porque o que ela me falou ali, eu falei: Jesus, é esta palavra que o Senhor quer. Porque Jesus, ele diz que nós conhecemos uma pessoa, você identifica com alguém, aleluia, de verdade, é o modo que ela reage com aquilo que Deus fala sobre o seu respeito, pastor. Que a pessoa que reage com aquilo que Deus falou sobre o seu respeito diz muito se ela é de verdade ou de mentira. Sabe por quê? Vou provar para você através da Bíblia. Porque a Bíblia vai nos dizer, porque nós vamos comer Bíblia, igual a irmã falou, que muitos precisam. O verso 40 diz assim, aleluia. O verso 39 para vocês entenderem. E entrando disse-lhe: por que vos chorais? Por que vos alvoroceis e chorais? A menina não está morta, dorme. E o 40 diz: e riram-se dele. Se riram de Jesus, igreja. Se riram dele. Não vai rir de mim, de você? Se riram do Senhor Jesus, que via todo dia os milagres, que sabia que Jesus tinha o poder para curar somente com uma palavra. Jesus não precisava nem ir na casa de Jairo. Era só ele falar: Jairo, vai.
E quando você chegar lá, a tua filha está curada. Aleluia, Deus. Mas sabe por que Jesus foi? Porque tinha muitas pessoas ali que precisavam, aleluia, que Jairo precisava saber quem era seu amigo de verdade, quem estava com ele de verdade. Foi por isso que Jesus permitiu que a filha de Jairo viesse, aleluia, morrer, para que Jairo pudesse entender quem era que estava com ele de verdade. Aleluia, Deus. E muitas das vezes acontece algo na nossa vida, certa situação que acontece na tua vida e na minha vida, e muitas das vezes você ainda quer questionar, você ainda quer falar: Senhor, por quê? Essa semana uma irmã falou para mim: se prepare, irmã. Falei: misericórdia, minha irmã, por quê? Se preparar, porque ela falou: se prepare, irmã, para você andar sozinho. Oh, decantarás. Porque você está entrando na posição de cantar que o Senhor quer, aleluia. E quando nós entramos na posição do Senhor, aleluia, a Bíblia diz que nós temos que ter estrutura até para receber bênção. Eu fico imaginando, igreja, ali a passagem de Pedro, aleluia. Deus fez eu lembrar agora deste momento. E eu quero compartilhar com a amada igreja, aleluia. Eu fico imaginando Pedro ali, aleluia. Um simples pescador de peixe, mas agora Jesus fez ele um pescador de alma. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que por isso ele tinha se tornado perigoso. Sabe por quê, igreja? Porque ele arrancava as almas da mão, aleluia, as almas do inferno ele arrancava. Então por isso ele se tornou tão perigoso. E aí lançaram ele diante de uma prisão. Não era qualquer prisão, não, aleluia. Uma prisão máxima, a Bíblia diz. E ainda, além de ser uma prisão máxima, tinha 16 homens olhando, 16 soldados vigiando. E eu fico imaginando Pedro, pastora. Eu fico imaginando, fazendo uma conjectura comigo, Pedro olhando ali, aleluia, glória a Deus, e dizendo bem assim: Senhor, tudo isso é para mim. Esses 16 soldados, não bastasse só, aleluia, eu estar diante desta cadeia de segurança máxima, ainda tem 16 soldados para me prender, 16 soldados para me cuidar. E a Bíblia diz que diante daqueles 16, Ana Paula, tinha 2 que ficavam ali amarrados com Pedro, para não ter como Pedro fugir. Santo Deus de Israel. Aí eu fico imaginando Pedro olhando assim, dizendo: Senhor, tudo isso é para mim, Senhor. É que Deus é o Deus das causas impossíveis. Tudo isso é para mim, Senhor. E tem hora, pastor, aleluia, que se levanta tanta fortaleza contra a nossa vida, que nós olhamos e nós não entendemos. E nós não entendemos. Mas é como a irmã já disse: o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus do impossível. E eu quero, diante deste texto, deste contexto, eu quero deixar 3 lições para você nesta noite. Aleluia. Primeira lição, eu quero te perguntar, aleluia, quem é que você tem chamado e convidado para estar contigo? Aleluia. Você tem convidado o Espírito Santo para entrar na sua casa? Glória a Jesus. Você tem convidado o Deus Todo-Poderoso para estar diante de você no seu trabalho? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que já implorou. Será que nós devemos implorar, igreja, para que Jesus venha entrar? Jairo prostrou no pé do Senhor. Será que nós temos prostrado a nossa causa diante do Senhor?
E a segunda lição, aleluia, glória a Deus, porque a hora não nos espera, aleluia, glória a Deus, é que para você receber, você tem que ter fé. Aleluia, Deus. Vou dar um exemplo diante da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus pegou a mãe, o pai, Pedro, João e Tiago. E o resto ficou para fora. Porque só vai diante da situação quem tem fé. Quem não tem fé não vai. Quem recebe milagre é só quem tem fé. Sabe por que Jesus deixou aqueles por lá de fora? É a Bíblia que nos diz. Que simplesmente quando Jesus falou, ela não está morta, ela dorme. Eles riram do Senhor Jesus. E Jesus é onisciente, onipresente, Ele sabe quem é que tem fé e quem é que não tem fé. Quem é que está preparado e quem é que não está preparado. Então Jesus disse para Jairo, não tema, Jairo, crê somente que será salvo tu e a tua casa. E Deus está dizendo para nós que estamos aqui, porque a Bíblia primeiro fala comigo, para depois falar com a amada igreja. Está dizendo, creia somente que será salvo tu e a tua casa. Aleluia, nesta noite. E como eu estava falando, aleluia, glória a Deus, da passagem de Pedro, sabe qual foi, aleluia, Jesus, a melhor parte? A Bíblia vai nos dizer que não foi quando Pedro pescou e não apanhou nada. Foi quando Pedro viveu a pesca maravilhosa, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus, Ele é fiel, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, louvado é o nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Então que nós possamos ter fé. Que nós possamos ter fé. O Senhor, Ele quer que nós tenhamos fé. Aleluia. E nós temos também que ter muita vigilância. Quem é que nós coloca do nosso lado para andar conosco? Você tem colocado pessoas que têm motivado você a adorar? Ou você tem muitas das vezes carregado pessoa que tem desmotivado você? Não vai hoje não, irmã, está chovendo. Não vai adorar hoje não. Por isso que eu já ando sozinho, para ninguém ter filho da vida. Glória a Deus, aleluia. É verdade. Porque tem pessoa que desmotiva a gente. Tem pessoa, irmã divina, que às vezes você está ali, ó, ansioso, hoje, Jesus, hoje eu vou pro culto, mas começa a chover e fala, não vai não, irmã. Aí você pensa, quer saber, eu não vou mesmo não. Se você não for uma Ana Paula na vida meio doida, que a Bíblia diz que nós somos meio doidos. Minha filha, O povo diz que nós somos meio doidos, mas só que o povo que está lá fora não entende. a minha amiga é essa aqui. Para eles lá parece loucura. Para eles lá parece loucura, mas para nós é poder de Deus. Poder de Deus. Enquanto eles acham que é loucura nós adorar, nós louvar o nome santo do Senhor, para nós é poder de Deus. Então não desista. Permaneça firme. Creia somente, o Senhor está dizendo. Creia somente, será salvo tu e a tua casa. O Senhor me faz saber que a senhora está com uma profunda tristeza, irmã, diante do seu coração. Mas o Senhor está dizendo para a senhora nesta noite, não temas. Creia somente. Porque tem hora a senhora olha para lá, olha para cá. O barco está balançando, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus pergunta para ti nesta noite, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, pode preparar para poder o louvor, aleluia, glória a Deus. O Senhor pergunta para você, quer ficar dentro do barco? Ou quer pular, aleluia, glória a Deus? Tudo nessa vida passa. Mas sabe o que não pode passar na minha vida e na tua vida? É a presença do Senhor Jesus. Não é
vai cumprimentar do que eu vou falar aqui. Havia 2 homens que iam diante do templo, aleluia, da porta formosa, aleluia, adorar o nome santo do Senhor. E ali havia um coxo, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que já há 40 anos, aleluia, ali. Aleluia, glória a Deus. Mas havia 2 homens ungidos que foram adorar o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que aquele coxo, aquele mendigo, pedia esmola a todos que passavam ali. Pedia esmola a todos que passavam ali, ele pedia. Pedia hoje, amanhã faltava. Pedia hoje, amanhã faltava. Sabe por quê? Porque quem não tem a presença falta, mas quem tem a presença nunca falta, aleluia, é o suficiente. A Bíblia diz que Pedro e João, aleluia, fintando os olhos nele, disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, aleluia, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele aleijado levantou e andou, aleluia. E eu te convido, você que está na sua casa, você que está diante do seu lar, eu te convido nesta vez. Não tenho ouro e não tenho prata para te oferecer, mas o que eu te convido é para nós buscar a presença do Senhor Jesus junto, aleluia. E quero aqui estar agradecendo a minha oportunidade nesta noite, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, meu Deus Todo-Poderoso. Em segundo, a pastora Elisa. E as palmas que louvam o nome santo do Senhor. E posso microfone para Aleluia a Deus. Amém, igreja? Que culto maravilhoso. Convido os irmãos para se colocarem de pé, para que nós venhamos orar ao Pai Nosso juntos e encerrar esse culto dessa noite. E agradecer ao Senhor por mais uma semana que iremos terminar. Né? Terminar, eu digo, para iniciar a outra na outra semana. Mas que essa semana venha ser cheia da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu não sei o que você venha buscar aqui nessa noite, mas eu creio que sairá daqui cheio da presença do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Põe as mãos em posição, que a graça, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus esteja em cada coração. E todos digam amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Segunda